março de 96, né? Quando eu fui participar da novela Explode Coração. Lá eu conheci um grupo de mães, que chama-se as Mães da Cinelândia, que se reuniam todas as segundas-feiras nas escadarias da Cinelândia. E numa conversa informal que eu tive com essas mães, eu perguntei a elas como foi que surgiu aquele trabalho no Rio. Eu fiquei muito impressionada de ver a união daquelas mães, a organização delas, e elas por um objetivo era encontrar o seu. E aí, eu tive pela primeira vez um contato com mães que passavam pela mesma situação que eu, né? Porque até então eu não tinha conhecimento, não tinha tido esse contato com outras mães que estavam na mesma situação que eu. E aí, quando eu gravei a novela Explode Coração, gravamos num sábado o capítulo, que foi ao ar numa quinta-feira. E naquela semana foi encontrada uma criança, uma menina, uma adolescente, aqui numa casa na Rua Augusta. Essa garota estava se prostituindo. E aí a doutora Cristina Leonardo, que era a coordenadora do Centro Brasileiro no Rio, ela, quando veio buscar a garota, ela deu entrevista para 2 jornais de grande circulação. E aí ela falou da minha ida ao Rio, né, para gravar a novela. E, para minha surpresa, eu estava me preparando para ir para a faculdade quando uma jornalista me ligou. Primeiro ela me perguntou do caso da minha filha e ela disse, eu fiquei sabendo que a senhora tem ideia de criar um trabalho semelhante em São Paulo. Eu disse a ela, não, isso é só uma ideia, para isso eu precisava de pessoas para que a gente pudesse se organizar. E naquele momento eu desabafei, eu falei da minha revolta, do que eu achava da omissão do Estado, entendeu? E no último parágrafo da matéria eu coloquei que eu gostaria apenas que outras mães que estivessem na mesma situação que eu, que entrassem em contato comigo. Não sei se foi a melhor ou a pior coisa que eu fiz. No dia seguinte, meu telefone começou a tocar às 7 horas da manhã, de pessoas que queriam se cadastrar porque tinham filhos desaparecidos, e de modo assim muito rápido eu tive que em uma semana escolher um local para estar me reunindo com essas mães. E uma semana depois, quando eu cheguei na Praça da Sé, foi uma coisa assim que me deixou abismada, porque as escadarias da Catedral da Sé estavam repletas com mais de 100 mães, entendeu? Então foi uma coisa que eu não esperava que tivesse uma dimensão tão grande, né, como aconteceu. O desaparecimento, ele tem vários fatores que englobam o desaparecimento. Existe a criança que foge de casa. Essa criança que foge de casa, ela foge porque ela vive dentro de algum conflito, né? Só que as fugas são fáceis de se resolver. São os casos mais fáceis que eu tenho de se encontrar, são os casos de fuga. Porque quando a criança ou adolescente foge de casa, ele não vai muito longe do seu habitat. Agora, por detrás do desaparecimento existe o tráfico de órgãos, que as pessoas não gostam de falar, mas que ele existe. Existe a prostituição infantil, né? A adoção ilegal, entendeu? E existe o desaparecimento voluntário também. Às vezes a pessoa está com algum problema com a família, às vezes ele teve um envolvimento amoroso com uma outra pessoa e ele desaparece. O desaparecimento voluntário é aquele em que a pessoa desaparece por conta própria e ele dificulta ao máximo a sua localização. O desaparecimento nada mais é do que um fato atípico, juridicamente falando. Ele é a quebra da rotina de qualquer pessoa, porque todos nós temos uma rotina de vida. Saímos de manhã para trabalhar, outros saem do trabalho, vai para a faculdade ou para o colégio. Mas você tem uma hora para sair de casa e tem uma hora para chegar.
A partir do momento em que aquela rotina se quebrou, você se atrasou e não avisou para a família que ia se atrasar, é porque alguma coisa de anormal aconteceu. Olha, as crianças que desaparecem são de classes sociais muito baixas, entendeu? Porém, são crianças muito bonitas, muito bem afeiçoadas. Crianças que, apesar de serem de origem e de classe social muito baixa, elas são crianças muito bem tratadas e que desaparecem sempre nas mesmas circunstâncias. Essas crianças desaparecem ouvindo da escola. Elas desaparecem na porta, brincando na porta de suas casas, indo ao supermercado, indo à padaria, indo à casa de algum vizinho muito próximo, você entendeu? As circunstâncias do desaparecimento são muito parecidas. A Itália, a França, entendeu? É um dos países que tem um índice muito grande de adoção ilegal. Mas nós sabemos, estatisticamente, existem publicações onde, pelo menos a Itália e a França, é um dos países que tem um índice muito grande da chamada adoção à brasileira, né? Porque um processo de adoção no nosso país, ele é uma coisa demorada, entendeu? Então, essas crianças são levadas daqui, elas já saem daqui com passaportes, com documentos de nacionalidade estrangeira. Agora, eu não sei como é que essas crianças saem, a facilidade que essas crianças saem. Alguém facilita a saída dessas crianças do nosso país. No Brasil, foi feita uma pesquisa há 6 anos atrás. Em 99, o Movimento Nacional de Direitos Humanos publicou um livro, e o título do livro é Cadê Você? E o que eles fizeram? Eles colocaram em cada estado da federação um pesquisador. E foi feita uma pesquisa onde se constatou que desaparecem anualmente 204 mil pessoas. Então, isso é um número muito alarmante. Eu acredito que seja muito mais do que 204 mil pessoas. Essas 204 mil pessoas foram feitos através da pesquisa do Movimento Nacional nas delegacias, nas secretarias de segurança pública. Porém, tem muita gente que, morando em São Paulo, não sabe que tem que ir até uma delegacia de polícia e registrar a ocorrência. 204 mil pessoas é como se você tivesse tirado do mapa todos os anos uma cidade do tamanho de Sorocaba. A família que tem um filho desaparecido, ela começa a se desmoronar a partir daí. Desaparecer é pior que a morte. Porque quando você perde um filho de forma inesperada, que ele é atropelado ou tomou uma bala perdida, você sofre, mas você sabe que ele morreu. Porém, quando ele desaparece, você começa uma busca incessante, entendeu? E você não encontra essa pessoa, seja ela viva ou morta, e você fica com uma obsessão tão grande em encontrar aquele filho desaparecido, inconscientemente você acaba esquecendo dos outros 9 que restaram. Você acaba se virando, aquilo vira uma obsessão de encontrar o que está desaparecido e você acaba até abandonando inconscientemente os outros que estão com você. Você não consegue dormir direito, você não consegue comer direito, você fica com os seus nervos à flor da pele. Então, a partir daí começam a surgir os problemas familiares, entendeu? Que são a separação, entendeu? Eu tenho vários casos aqui de casamentos que se desfizeram depois do desaparecimento, porque o sentimento de mãe, ele é diferente do de todo mundo, do de pai, do de irmão, do tio, você entendeu? E você acaba
começando a ter essas cobranças e aí começam a ter a desestruturação familiar. Tá? O desaparecimento, ele causa morte. Eu tenho casos de mães que morreram em decorrência do desaparecimento do seu filho. Ele causa separação, ele deixa um desequilíbrio emocional muito grande, você entendeu? Então, a partir do desaparecimento é que aquela família começa a se desestruturar. Aqui é a última porta em que elas batem. Quando uma mãe chega aqui, ela já passou por todas as outras portas. Quando chega aqui, ela já passou pelo constrangimento de chegar na delegacia e o delegado olhar para ela e dizer: volte daqui a 48 horas. Ele sabe que ela não tem que esperar 24 ou 48 horas. Mas ele, por preguiça ou por insensibilidade àquela dor, que as minhas mães aqui, elas têm que ser tratadas com dignidade. Aqui elas têm que ser tratadas com respeito, tá? Nós não prometemos a elas: mãe, eu vou encontrar o teu filho. Mas eu faço um cadastro desse filho desaparecido. Nós damos um acompanhamento psicológico àqueles casos em que precisa desse acompanhamento psicológico. Encaminhamos essas mães para os órgãos que precisamos, que ela vá à delegacia registrar a ocorrência, se ela não registrou. Orientamos a ela que ela tem que ir ao IML, que é o último lugar onde a família quer encontrar o seu filho, entendeu? Procurar nas ruas, porque a família também tem que fazer a sua busca, ela também tem que fazer a sua parte, porque a polícia trabalha com informações que nós fornecemos a ele, porque somos nós que conhecemos os hábitos, os costumes, o comportamento do nosso desaparecido, o ciclo de amizade que ele tem. Então, baseado nessas informações, é que a polícia começa uma investigação, entendeu? Então, a família também tem que fazer a sua parte. E aqui, essas mães assinam um termo de autorização para que a gente divulgue, comece a vincular a foto desse desaparecido nos meios que nós obtemos de estar divulgando. Seja no nosso site, na internet, nos cartazes que nós temos, nas embalagens dos produtos que as empresas fazem, essa divulgação, entendeu? Então, o nosso trabalho ele tem uma certa limitação. Eu até gostaria de poder fazer mais por essas mães, dar uma assessoria jurídica. Então, quando elas começam a falar, a se revoltar, a chorar, eu falo: mãe, eu também já passei por isso. É como se fosse um estágio. Eu falo sempre para elas: eu também já passei por esse estágio. A minha filha, ela é branca, né? Ela é de cor bem clara, ela puxou o pai dela. Ela tem um rosto muito bonito, entendeu? Tem aquela pele bem clarinha, ela tem 3 pintinhas do lado esquerdo da face, né? Ela tem cabelos castanhos bem claros, assim, bem encaracolados, né? Ela tinha 13 anos, mas ela tinha já mais ou menos 1,70 m de altura. Ela era bem grande, ela puxou a família do pai dela, entendeu? Nunca me deu trabalho, ela era muito apegada a mim, entendeu? Minha filha foi uma criança que, desde que ela nasceu, ela não dormia. A criança, quando nasce, ela não acostumou a dormir no berço, ela só dormia comigo, entendeu? E logo depois que ela nasceu, eu logo em seguida engravidei da minha outra filha. Então, ela só dormia comigo, entendeu? E nunca me deu trabalho em relação ao comportamento. Ela era extremamente calma, uma menina muito meiga, entendeu? Ela era muito educada. Para ela entrar na sua casa, ela pedia licença. Muito carinhosa, tá? Preocupava demais com a minha saúde, porque eu estava passando por uma terapia, porque eu fiquei muito abalada quando eu perdi meu pai, entendeu? Mas a imagem que eu tenho da minha filha é
daquilo que ela sempre demonstrou, uma filha carinhosa, muito amiga. Olha, quanto pais, não estamos preparados para perder os filhos, né? Quando você é pai, a partir do momento que você sabe que você vai ser pai, vai ser mãe, você tem uma visão diferente da vida. Tudo que você faz, você pensa em deixar os teus filhos amparados. Sua preocupação é morrer e deixar os teus filhos amparados, preparados para enfrentar essa dura realidade que é o nosso dia a dia. Mas quando ele morre, você sabe que ele morreu, você o enterrou. Agora, quando ele desaparece, é muito pior que a morte. Eu nunca mais soube o que é deitar e dormir uma noite de sono tranquila. Cada hora que o telefone toca, tarde da noite, você fica sobressaltado. É como se alguém tivesse arrancado uma parte do meu corpo. Eu sonho muito pouco. Nesses quase 10 anos eu tenho sonhado muito pouco com a minha filha. E uma coisa que é assim, que eu acho muito estranho é que todas as vezes que eu sonhei com a minha filha, eu nunca sonho com a minha filha com 23 anos. Eu sempre sonho com a minha filha do jeitinho que ela desapareceu, com a idade que ela tinha quando desapareceu. Eu nunca sonho, nunca vejo a minha filha nos meus sonhos, uma mulher de 23 anos. A palavra esperança é aquilo que tem me mantido viva até hoje, entendeu? O meu coração de mãe diz que a minha filha está viva, tá? E é em cima dessa certeza que eu tenho buscado forças aonde não tem, na certeza de um dia encontrar uma resposta do que possa ter acontecido com ela.